Voltamos com o J1 e olha só, o dinheiro do Bolsa Família é um direito que muita gente tem, mas para receber esse dinheiro do governo federal é preciso atualizar o cadastro. Quem tem mais informações para a gente sobre isso é a repórter Luma Soares. Boa tarde, Anderson. Boa tarde a todos que acompanham o J1. Aqui em Valparaíso, mais de 15 mil famílias devem fazer a atualização do cadastro do Bolsa Família. Só que até agora, pouco mais de 9 mil fizeram essa atualização no cadastro. Quem vai trazer um pouco mais de informações para a gente é o Clegilson do Nascimento, gestor do Cadastro Único e do Bolsa Família. Clegilson, boa tarde para você. Quem deve fazer essa atualização do cadastro do Bolsa Família? Todo beneficiário que tem o benefício há mais de 2 anos e não atualizou o cadastro, ele precisa vir aos locais para atualizar o seu cadastro de 2 em 2 anos. Se tiver alguma informação, se ele mudou de endereço, se o aluno mudou de escola, ele tem que vir atualizar o cadastro, ou a renda familiar mudou, ele tem que vir para atualizar o cadastro único. E essa família deve procurar qual unidade aqui em Valparaíso? Aqui em Valparaíso nós temos 5 unidades, o CRAS Céu Azul, o CRAS Santa Rita, o Céu das Artes e o CRAS Ipanema, e na sede aqui no programa Bolsa Família aqui no Céu Azul. Quais documentos a pessoa deve levar na hora de fazer essa atualização? Tem que trazer o comprovante de residência, identidade, CPF e declaração escolar dos alunos que estão estudando e também a carteira de trabalho. E o que acontece se essa família, essa pessoa não fizer essa atualização no cadastro? Se a pessoa não comparecer para fazer a atualização do cadastro, o beneficiário do programa será automaticamente bloqueado até que ela venha atualizar o cadastro único. É importante a gente falar também em relação às condicionalidades do programa, né? Explica para a gente quais são essas condicionalidades. A condicionalidade, saúde e educação. Se a pessoa não acompanhar a parte da frequência escolar do seu aluno, do seu filho, aí o bloqueio começa a bloquear a frequência escolar. A frequência escolar tem que ter pelo menos 85% da frequência escolar, o aluno tem que estar frequente na escola até 85%. E na saúde, ele tem que ser acompanhado nos PSF do município em relação ao peso, à altura e a gestante também tem que vir para comparecer ao programa Bolsa Família para a gente inserir ela no CAD único. Todos esses serviços também, das condicionalidades, essas pessoas devem fazer até o dia 30 de dezembro. Tem um prazo. O prazo começou dia 8 de agosto e vai até o dia 30 de dezembro. Se elas não fizerem, em janeiro e fevereiro começa a bloquear o benefício dela devido que ela não fez o acompanhamento na saúde. Obrigada, viu, pela sua participação. Então, Anderson, só lembrando que tanto para fazer esses serviços quanto para fazer a atualização do cadastro do Bolsa Família, o prazo vai até o dia 30 de dezembro. É bom as pessoas não deixarem aí para a última hora, vir aqui, não está tendo fila, o atendimento está sendo bem rápido. É bom para evitar também aí qualquer dor de cabeça, né, Anderson? Volto com você. Tá dado o recado, Luma. Valeu, obrigado pela participação. Outro assunto agora, o plantio da safra de soja nas lavouras em Goiás já está bem adiantado e agora começam as aplicações de defensivos. Para tentar diminuir os custos de produção, tem agricultor comprando produtos ilegais. Só neste mês, mais de 2 toneladas de material clandestino foram apreendidas aqui no estado. O Gustavo cultiva 400 hectares de soja. Já terminou o plantio e agora é hora de ficar de olho na lavoura. É normal fazer o monitoramento sequencial 2 até 3 vezes na semana e avaliar a situação da lavoura. Conforme o tipo de praga, existe o tipo de dano que ocorre na lavoura. Então a gente pode perceber aqui nessa planta que tem uma lagarta aqui se desenvolvendo, está se alimentando das folhas da planta. Os defensivos usados para combater as pragas que atacam a lavoura e também as doenças que surgem durante a safra são responsáveis por aproximadamente 30% do custo de produção. E é aí que surge o problema. É que para tentar diminuir os gastos, muitos produtores acabam comprando produtos ilegais. Só neste ano, até setembro, já foram apreendidas 42 toneladas de defensivos contrabandeados. Neste mês, aqui em Goiás, 2 toneladas foram apreendidas em Mineiros. O produto contrabandeado da China teria entrado no país pela fronteira com o Paraguai. Na semana passada, outra apreensão entre Rio Verde e Jataí, 400 quilos.
E para evitar comprar produtos clandestinos, é preciso que o produtor esteja atento a alguns detalhes. O rótulo do produto, se ele está em português, observar a numeração do lote, caso haja alguma dúvida, ligar no 0800 da empresa para realmente observar para onde esse lote foi vendido, porque assim a empresa vai poder localizar o lote. Alguns detalhes também, como sempre comprar de revendas idôneas do município, procurar saber a origem do produto. O Gustavo já está se preparando para fazer mais uma aplicação de defensivos na lavoura e sabe dos riscos de usar um produto que ainda não foi testado pela Anvisa, IBAMA e também pelo Ministério da Agricultura. Um produto contrabandeado normalmente já começa pelo próprio, certamente o padrão de qualidade de fabricação já é duvidoso, né? E como ele não tem registro, você não sabe nem se pode utilizar aquele produto na lavoura. Pode até matar, extinguir o cultivo que você está fazendo, tentando proteger, e na verdade está fazendo ao contrário. Em função do próprio custo de produção, não vale a pena correr o risco, né, de estar utilizando um produto dessa forma, porque o custo é muito alto e fora da lei também, né, sem contar que é contrabando, não paga imposto, enfim. E apesar da taxa de abstenção ter chegado a 19%, no DF muita gente fez questão de votar. Teve mãe que levou o bebê recém-nascido no colo, outros votaram antes de entrar de plantão, de trabalho, por exemplo, e ainda teve gente que foi com muletas para votar. Dá só uma olhada. O maranhense Marconi Macedo dedicou seu voto ao povo do Nordeste e ao futuro das crianças. A gente vislumbra um país melhor para elas, porque o Brasil precisa realmente de uma mudança nessas próximas gerações. Aos 15 dias de vida, Maria Helena estreou nas eleições. Pequena ela voltar já, para aprender a votar no nosso país. No maior local de votação do DF, onde votam 145.600 pessoas em Águas Claras, também encontramos Maria Eduarda, de 4 meses, o grande motivo da família votar. O país é melhor, vai ter que ser melhor para ela, mas também quem está aqui hoje precisa de dias melhores. Arthur, de 3 anos, veio acompanhado do pai. Desde pequeno é bom exercer esse voto, né? E trazer eles desde pequenininho para aprender, né? Para alguns eleitores, exercer o direito do voto significa driblar qualquer dificuldade para vir até a sessão eleitoral. E até os que não precisam mais votar e mesmo assim chegam até aqui, é porque não abrem mão de participar do sentimento coletivo de cidadania. Dona Isabel tem 84 anos. As pernas já não estão mais tão fortes. Só que nada impediu que ela fosse votar neste colégio no Núcleo Bandeirante. Pois se eu tenho tudo de acordo, por que eu não vou fazer meus deveres? Dona Divina tem 89 anos e disse que o voto dela pode fazer a diferença. Por um voto, o candidato da gente perde, né? Seu Jarbas tem 76 anos. A dificuldade em andar não impediu que ele fosse cedo ao colégio da Vargem Bonita. Todo brasileiro que é patriota deve cumprir com o seu valor de votar, porque a eleição se define o andamento da nação. Quando tiver com saúde e disposição, sempre cumprirei com o meu voto, com o meu dever de votar. Arivaldo Vivas é procurador aposentado. Ele tem esclerose múltipla, mas foi votar com a ajuda da mulher e do enfermeiro. Renata rompeu os tendões do pé há uma semana. Chegou ao colégio sozinha. Precisou de ajuda para descer a rampa e, apesar das dores, não desistiu. Com certeza não abriria mão. Estou aqui para votar e, como cidadã, melhorar o nosso país, se Deus quiser. O casal que ajudou a professora deixou bem claro, independentemente da escolha, o respeito deve sempre prevalecer. A gente só quer o melhor, acho que todos nós queremos, né? O de Berley é bombeiro, chegou bem cedo para ser um dos primeiros, porque tinha que correr para o plantão. Vamos ver o que acontece daqui para frente com um novo governador, um novo presidente, ver se tem um futuro melhor para a nossa nação, né? E ficar sem votar? Não pode, e nem anular, nunca. O voto consciente com responsabilidade pode ser trabalhoso, mas lá na frente dá resultado.
Jair Bolsonaro conseguiu mais de 65% dos votos em Goiás. E os eleitores dele se reuniram para acompanhar a apuração dos votos e saíram às ruas para comemorar a vitória. A Avenida T10 foi fechada em frente ao Parque Vaca Brava. Os eleitores de Jair Bolsonaro, candidato à presidência pelo PSL, acompanharam a apuração. Nós queremos uma mudança diferente, nós queremos um Brasil melhor. O resultado começou a ser divulgado às 7 da noite. Dos quase 3,5 milhões de votos válidos em Goiás, mais de 65% foram para Jair Bolsonaro, do PSL, enquanto 34% dos eleitores votaram em Fernando Haddad, do PT. O resultado nas urnas fez com que a comemoração se espalhasse para vários cantos de Goiânia. O trânsito na Praça Cívica também foi interditado. Os eleitores viram o resultado na central de apuração do TRE. Na capital, 75% dos votos foram para Bolsonaro. Vamos voltar para um país melhor e viva o Brasil! Ainda no centro de Goiânia, teve buzinaço na Avenida Tocantins. Comemoração também no interior do estado. Em Tumbiara, na região sul, eleitores de Bolsonaro se concentraram na Avenida Beira Rio. Em Jataí, no sudoeste, a concentração foi na Praça da Bíblia. Em Catalão, no sudeste, eleitores fizeram uma carreata. E em Anápolis, fila de carros e mais buzinaço no centro da cidade. Agora a gente fala de agricultura familiar. Um projeto em Niquelândia, no norte do estado, ensina a jovens técnicas de plantio em hortas de maneira sustentável. Em contato direto com a terra, esses estudantes se divertem e, ao mesmo tempo, aprendem uma das técnicas de construção civil mais antigas da humanidade. Minha vida foi dentro de uma casa de adobe, minha história todinha. E eu nunca tinha feito adobe assim, nunca tinha pegado a mão na massa e colocado mesmo, e agora eu tenho a oportunidade de fazer. O seu Edson, que há mais de 40 anos construía casas de adobe, é voluntário no projeto. Essa prática milenar, que é a bioconstrução, o proveito do material que a gente tem no local, né? Você pode usar o barro no mesmo local, assentar, fazer o adobe, construir a casa, tudo com barro. Pode construir na propriedade dele ou mesmo na cidade. Ele pode construir uma casa com isso aí muito barata e eficiente. Uma outra iniciativa do projeto é o plantio de mudas de hortaliças. O que a região precisava antes vinha de fora. Hoje a produção é totalmente local. A gente estava sofrendo muito por causa das percas com as mudas que a gente tinha que buscar de longe. Além do custo, a viagem vinha um desgaste e acabava prejudicando as mudas. Assim que as mudas atingem um ponto certo, elas são plantadas nessa horta orgânica. Os alunos aprendem técnicas de adubação, corte, plantio e manutenção das folhagens. Aqui é uma fonte da gente poder estar gerando emprego sem precisar de ir direto para a cidade, em busca de emprego. Aqui a gente consegue proporcionar aos consumidores um produto com maior qualidade, levando mais saúde para eles também. Um dos principais objetivos desse trabalho é levar incentivo e apoio técnico aos pequenos produtores rurais, fazendo com que eles aprendam técnicas de plantio sustentável. E por aqui até as galinhas desenvolvem importante papel no processo. O que a gente não usa para vender, para o consumo, é jogado para ela. E aqui a gente vai usar o que dela? Vai usar a cama de galinha. O que é a cama de galinha? É a fezes da galinha, que usa para fazer a adubação da horta. Nessa outra etapa, um exemplo de agroecologia. Em meio aos pés de eucalipto foram plantadas diversas árvores frutíferas. Nesse sistema, cada espécie de planta contribui para o desenvolvimento da outra. Uma interação harmoniosa entre floresta e agricultura. Nosso projeto é fazer uma grande escala de produção em uma pequena propriedade. Nós conseguimos produzir 5 vezes mais com consórcios, com agrofloresta, com instalações certas. A ideia é levar o desenvolvimento para os assentamentos, para a agricultura familiar, tecnologia de plantio, para que eles se tornem mais competitivos perante o agronegócio. Hora de mais uma rodada de participações com a gente pelo nosso WhatsApp 984424000. David Boava, de Lusiânia, sou morador do Parque Alvorada 1, quadra 75. Queremos uma explicação da Prefeitura em relação à pavimentação asfáltica. Cada dia que se passa, mais buracos são formados devido às chuvas constantes. Todos os anos pagamos nossos impostos em dia e não temos retorno algum. Valeu, David, pela sua mensagem. Outro recado que chegou aqui também para a gente foi da Jéssica Carvalho, de Cidade Ocidental. Falo de Cidade Ocidental, condomínio Santa Bárbara. Estou entrando em contato com vocês porque aqui estamos tendo um surto de escorpião.
está cada vez pior. Temos muitas crianças no condomínio e estamos ficando muito assustados com a quantidade de escorpião que anda aparecendo. Essa mensagem a Jéssica que mandou, mas a gente recebeu várias outras mensagens do mesmo local falando sobre o mesmo problema. A gente está de olho nessa situação aí também. Cauã Matos, de Lusiânia. Olá, meu nome é Cauã. Falo de Lusiânia, moro no Parque Estrela d'Alva 1. A situação aqui está horrível. Os vizinhos colocaram lixo num terreno e está invadindo a rua. Valeu, Cauã. Manda foto pra gente que a gente mostra aqui no J1. Você, claro, pode continuar mandando a sua participação. A gente vai para mais um intervalo comercial e, na sequência, a gente continua conversando ao vivo com a professora Cleo Pince, que vai tirar as suas dúvidas e de quem está se preparando aí para o Enem. A sua participação você pode mandar para a gente pelo nosso WhatsApp, 984-42-4000. E ainda vamos aproveitar a temporada do cajuzinho do Cerrado para uma receita especial. A gente volta daqui a pouco. A gente está de volta e agora a gente volta a falar sobre o Enem, sobre o aulão solidário de redação que vai acontecer aqui em Lusiânia. A professora Cleo Pince, que vai ministrar essa aula, está aqui com a gente. Professora, vamos só relembrar então em relação a esse aulão. Vai acontecer hoje à noite, não é isso? Isso mesmo, vai acontecer lá na Câmara Municipal, aqui de Lusiânia, das 19 às 22 horas. E todos aqueles que ainda não adquiriram a pulseira poderão adquirir lá no Nutrivida, lá na Rua do Comércio, próximo ao Centro de Convenções e lá no setor também. Lá na Cairós, loja de instrumentos musicais, além das nossas redes sociais e inúmeras pessoas que estão vendendo também a pulseira. As pessoas que querem participar precisam levar algum documento, alguma coisa? Não precisam. Elas precisarão única e exclusivamente levar essa pulseira. E assim, é interessante ressaltar essa questão da solidariedade, porque algumas pessoas até indagam em relação a ser solidário e estar vendendo pulseira. É porque toda a arrecadação será destinada ao Instituto Ideias aqui de Lusiânia, que já realiza trabalho social. Então as pessoas precisarão chegar uns 5 minutinhos de antecedência lá na Câmara Municipal, com a pulseira já colocada no braço, com uma folha ou um caderno para observação, para anotações, porque serão dicas excelentes. Inclusive, vale uma dica aqui, né, ao vivo, você que já está há muito tempo sem estudar, não sabe como fazer essa redação, e se você tem uma boa microestrutura, uma boa escrita, pode comparecer lá hoje que nós temos dicas assim excelentes para você tirar até 800, mas desde que você tenha uma boa escrita. O que é uma boa escrita? Não está relacionado única e exclusivamente a uma letra bonita ou uma letra feia. Uma boa escrita está relacionada especificamente à concordância nominal, concordância verbal, acentuação, translineação, que é uma mudança de linha quando a palavra escreve até o final da linha, não comporta e eu preciso mudar de linha. Então o nome disso é translineação. Então toda a escrita em si, é claro que se você não tiver uma letra legível, você pode até ser desclassificado. Interessante a senhora falar sobre esse assunto, que tem uma pergunta aqui justamente sobre isso. A telespectadora, ela disse que não quer se identificar porque ela tem vergonha. Ela disse que a letra dela não é muito bonita. Ela quer saber se isso tem algum problema. Não tem problema, até porque essa questão de ser bonito ou ser feio, isso é muito relativo, isso é subjetivo. Desde que seja possível visualizar e desde que a banca consiga corrigir a sua redação. Porém, se for uma letra muito difícil de ler, a banca também não vai destinar um esforço extraordinário para ficar corrigindo a sua redação. Então é melhor que capriche nessa letra, afinal de contas são só 30 linhas, lembrando que você pode escrever até 8 linhas, que a sua redação será corrigida, desde que você não copie nenhum trecho dos textos apoio. Se tiver cópia dos textos apoio, todas essas linhas copiadas serão subtraídas. Tem mais perguntas aqui. A Regiane de Lusiânia, ela disse que o Enem não é voltado só para estudantes. Quem está há muito tempo afastado da sala de aula, qual é a dica que a senhora dá para encarar a prova? Na verdade, o Enem, ele é uma avaliação externa nacional. E ele serve também para diagnosticar o nível de conhecimento das pessoas. Algumas pessoas, por exemplo, fazem como treineiros, né? E outros, a maioria, é claro, fazem com o intuito de conseguir uma bolsa para ingresso na universidade. Mesmo essas pessoas que estiverem afastadas há muito tempo, não tem problema. É bom você ingressar, é bom você fazer a prova, é interessante para você se diagnosticar e a partir desse diagnóstico você nortear para você começar o seu estudo no segundo ano. Muita gente
gente ainda acaba pensando que é voltado exclusivamente aos alunos do ensino médio, né? Mas não é isso. Não, não. Todas as pessoas poderão fazer, inclusive assim, os alunos que já terminaram o terceiro ano ou os alunos que terminam o terceiro ano do ensino médio exclusivamente esse ano de 2018, poderão sim se inscrever com esse intuito maior que é de ingresso na faculdade ou, quem sabe, conseguir uma bolsa para aqueles que já estão estudando e que não conseguiram uma bolsa em uma faculdade. Porém, todos aqueles que querem treinar conhecimento, é uma alta avaliação, né? A pessoa tem a oportunidade de se avaliar naquele instrumento avaliativo e de âmbito nacional. Pergunta agora da Suelen: quem se inscreveu esse ano e não fez a prova, sofre alguma punição? Pode fazer a prova no ano que vem? Depende, Sueli. Você fez uma inscrição e você conseguiu a sua inscrição por meio de uma isenção ou você pagou? Se você tiver pago e não participar da redação, e não participar do processo, se você não comparecer para fazer o Enem, você não vai ter nenhuma punição. Contudo, se você solicitou uma isenção, há uma possibilidade sim de uma sanção aí. A senhora está aqui hoje para falar sobre a questão principalmente da redação, né, de forma específica, mas é bom também a gente sempre lembrar, quem for fazer a prova, a saber o local certinho, chegar no horário correto. Sim, isso é primordial, porque assim, além do conhecimento específico para a realização da prova, tanto no quesito da parte objetiva quanto da discursiva, que é a redação, gente, é primordial todo um preparo com antecedência. A questão da alimentação é necessária, a pessoa, né, velar por alimentação, o que ela vai consumir, o que ela vai ingerir essa semana, tem que tomar muito cuidado com isso. Outro quesito também que eu indico é a questão da localização, em qual escola, em qual faculdade, em qual instituição você vai realizar essa prova. Descubra com antecedência, pelo amor de Deus, não chegue lá para localizar o nome lá naquela parede, naquelas listas, já vão preparados para isso, porque tudo isso contribui para que você fique mais tranquilo, evite a ansiedade e você consiga com certeza realizar com mais êxito a prova de vocês no domingo. E tem uma outra dica também, gente, não esqueça da caneta preta e da água, tá? Que é primordial. Professora, dá tempo de fazer ainda mais uma pergunta aqui da Paula, com respeito ao tema da redação. A professora disse que sempre há atualidades, né? O que a senhora acha que pode ser o tema desse ano? Tem algum chute? Tenho sim, inclusive alunos meus o ano passado, né, do curso exclusivo, curso de redação Cleopince, assessoria e consultoria, inclusive nós temos aqui a nossa frase, né, #BoraSer1000. O ano atrasado eu acertei o tema, que foi Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. O ano passado o tema pegou a todos de surpresa, né, realmente, mas foi um tema excelente. E para esse ano eu tenho algumas apostas. O ano passado eu tive alunos que tiraram 980 na redação do Enem, eu tive aluno que tirou 980, 880, inclusive passou para federal, para medicina, e esse ano eu arrisco assim, copiosamente em alguns temas. Eu tenho algumas propostas, porém, eu vou aqui destacar só uns 2 ou 3, né, para vocês estudarem. Eu aposto muito esse ano algo relacionado à criança, tá? Algo relacionado à criança, e eu aposto muito em relação ao estupro infantil. Né, tem uma probabilidade muito grande, é uma temática que as redes de televisão, Rede Globo, inclusive, vem abordando bastante essa questão. Então, eu aposto nessa questão do abuso sexual infantil. Tem também outros temas, que é a relação das consequências em relação ao uso do celular no trânsito. Então, assim, isso é terrível também, embora já exista lei, né, sancionada pela presidente, mas, assim, é algo que as pessoas ainda cometem, o fato de usar o celular no trânsito, ainda estando Professora, dirigindo. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Ótima tarde para a senhora. Obrigada. Boa tarde a todos. Outro assunto agora: caju é uma palavra de origem indígena açaiú, que significa o intervalo entre uma safra e outra. A mudança no tempo, né? Em Goiás, ele ocorre exatamente no fim da seca e a chegada da chuva. Aqui na região central, a fruta é bem menor em comparação com o caju do norte do país. É conhecido como cajuzinho do cerrado. Você conseguiria identificar um pé de caju nessa imagem? Pois é no campo sujo, no meio do mato, que nasce o cajuzinho do cerrado. Passa sem perceber facilmente, porque é uma espécie rasteira e todo o seu tronco fica debaixo da terra. Do lado de fora só ficam os galhos com o fruto. O cajuzinho do cerrado floresce de agosto a setembro e o pé fica carregadinho assim por causa das primeiras chuvas da primavera. Uma curiosidade: os índios deixavam o fruto curtir para fazer aguardente e até a folha pode ser utilizada para fazer remédio caseiro. E não para por aí.
Um óleo encontrado dentro da castanha tem ação cicatrizante e, por causa de todo esse potencial, até as indústrias extraem esse óleo para fazer plástico e verniz. E assim como o caju comum, o cajuzinho serve para fazer sucos, doces, geleias e comer a fruta natural. A castanha é rica em vitaminas, proteínas, fósforo e ferro. O seu McChain e a dona Peg vieram de São Francisco, Califórnia, conhecer o Parque Nacional das Emas. Eles curtiram o safari, alimentaram os animais e conheceram o cajuzinho do Cerrado. I'm totally surprised that from a cashew. Ela disse que ficou surpresa com o caju que dá na terra e que o formato do fruto é muito parecido com o caju tradicional. E ao experimentar o fruto, a americana ficou surpresa com o sabor. I like it. Ela disse que é um pouco azedo, mas que o sabor é muito bom e que dá até para fazer um suco com o cajuzinho do Cerrado. I can see I'd make a juice out of this. Valeu até tirar uma foto para guardar mais uma descoberta que eles tiveram aqui no Cerrado Goiano. Eles não têm, né, a nossa biodiversidade, né? Eles não têm essa variedade de espécies de plantas, também de aves que nós temos aqui. Então eles ficam encantados e por isso que eles vêm de tão longe para conhecer aqui. E o cajuzinho do Cerrado é o fruto mais consumido pelos animais silvestres. A arara azul mesmo adora roer a castanha e isso ajuda a espalhar as sementes. Mas por causa da ação do homem e do fogo, a espécie corre risco de extinção. O caju ele é muito importante para a manutenção das espécies, né? Pois ele é um fruto que ele, na primavera agora, ele já produziu, já está caindo, né? Então ele é um alimento para diversos animais e ele mantém toda a cadeia alimentar. Então começa pelos roedores, o lobo-guará também come bastante o cajuzinho, alguns besouros, a própria arara que come a castanha do caju, né? São consumidores bem antigos do caju e só depois a gente aprendeu a consumi-lo. E falando na temporada do cajuzinho, a gente mostra agora uma receita tradicional que faz sucesso em Interlândia, um distrito de Anápolis. É o doce de cajuzinho em calda. No quintal de casa, a Sueli colhe direto do pé o cajuzinho do Cerrado. A fruta, que é uma das mais azedas do bioma, é o ingrediente principal de uma receita que é tradição de família. Agora, é uma receita muito simples também, né? A gente tá vendo aqui, são 3 ingredientes São 3 ingredientes, né? O caju, a água e o açúcar. Então, são essas 3 coisas básicas, né, da gente fazer o doce. Começa nesse processo de tirarem as caretas, né? Tira as caretas. As caretas são as castanhas, né, que a gente conhece. Dele, que é essa parte aqui, ó. Depois a gente vem, né, espremendo ele fazendo esse processo aqui para tirar o suco dele, porque o suco é muito azedo. E tem algum segredo ou é só ir espremendo com as mãos mesmo, devagarzinho? Aqui, vai saindo, vai ficando só a massa, né? A gente vai colocando aqui. Isso a gente tem que fazer até completarem 1 litro, né, do bagaço dele pra gente fazer o doce. Então agora a gente já tirou o suco dele, né? Pôr numa vasilha, levar pra lavar. Depois de misturar o bagaço do cajuzinho, o açúcar e a água, é só levar ao fogo e deixar cozinhar por mais ou menos 20 minutos. Quando a gente coloca ele aqui, você vai mexendo com ele por causa do açúcar, né? E derreter mais rápido. Mas se você já quiser colocar ele num fogo mais leve, né, você põe e deixa ferver naturalmente. E ó, mexeu, agora é só esperar levantar a fervura. Enquanto o doce vai fervendo, a Sueli aproveita o caldo da fruta para fazer o suco. É só bater no liquidificador com o dobro de água e açúcar a gosto. Doce pronto, é hora de levar à geladeira para esfriar. O ideal é só tirar depois de pelo menos 2 horas. Mas quanto mais tempo, mais consistente o doce fica. Bom, então agora a receita tá pronta, né, Sueli? Vamos experimentar, né? Nem parece que é aquele cajuzinho azedo que a gente viu lá fora. Parece não, ele muda, tira o azedo, né? E a gente já toma o suco de caju com pão de queijo com doce de caju. Tudo junto. Pra ficar bom também, né? É muito saboroso, é ótimo. Pra quem gosta de caju... Gente, é tudo uma delícia. Que beleza! O J1 termina aqui, outras notícias locais você acompanha no J2. Na sequência tem o Globo Esporte. Ótima semana para você, a gente volta a se ver amanhã. Até lá!